E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Arthur Antunes e estamos na aula de liderança. E nesse módulo a gente está falando sobre vários pontos de um líder eficiente. E essa aula é para você que é líder, essa aula é para você que quer se tornar um líder, essa aula é para você que gosta de resolver problemas, tá bom? Na aula anterior a gente viu a importância de um líder saber tomar a decisão certa, na hora certa, no momento certo e o mais assertivo possível. E na aula de hoje a gente vai abordar um tema de líder inspirador, líder que motiva e líder que transpira junto com a equipe, tá bom? Se você está gostando desse conteúdo aqui, compartilha com seu amigo, a sua amiga, com seus líderes, compartilha aí com o líder de RH, tá bom? Leve esse conhecimento para o máximo possível de pessoas, ok? E seja um profissional 5.0. O que é esse profissional 5.0? É um profissional que sabe usar as ferramentas que tem disponível. Que seja Power BI, dados, inteligência artificial, Excel, algum outro software, um ERP, que saiba usar as soft skills que a gente está falando aqui nesse curso para te ajudar a ser uma pessoa melhor, para te ajudar a ser um profissional melhor. Beleza? Na aula de hoje, deixa eu apresentar aqui para vocês. A gente vai falar sobre a liderança inspiradora, motivacional e que transpira. Nada melhor do que um líder que sabe fazer aquilo que ele está pedindo para fazer, né? Um líder que sabe fazer aquilo que os liderados, que os colaboradores, que a equipe precisa fazer. Eu lembro até hoje que os diretores que mais me impressionou era um diretor que falava com propriedade sobre todos os meus processos. Então ele não só direcionava, mas ele também conhecia a operação por dentro, sabia como fazer as coisas acontecerem de uma forma muito mais simples e de uma forma muito mais prática, mas também muito, muito, muito assertiva. Beleza? Um líder que tem uma visão clara. O que é essa visão clara? O que ele quer da equipe? O que o líder quer da equipe? Quais são os resultados que ele espera de cada equipe? Quais são os resultados que ele espera de cada pessoa? Um líder que motiva as pessoas não só com palavras, mas também com ações. Um líder que tem a visão clara, não só nos pensamentos, mas também tem uma visão clara naquilo que ele faz. Comunicação eficaz. Um líder inspirador usa comunicação clara e envolvente, incorporando histórias e linguagem persuasiva. Então, o líder ele precisa se adaptar. Se você está falando com pessoas operacionais, você está falando com um time de analista, ou se você está falando com um time de líderes, né, supervisores, coordenadores, gerentes, o líder ele precisa se adaptar à equipe, tá bom? Ele precisa adaptar as formas, as formas e os formatos que as equipes têm. Modelagem de comportamento, o líder inspirador age com valores, integridade e excelência, liderando pelo exemplo. Então, isso aqui é muito interessante. Uma das coisas que a minha equipe sempre falou para mim, que não importa o que acontecia, eu sempre agia com a verdade, eu sempre falava a verdade, e também eu sempre pedia para eles falarem a verdade, independente de quem fosse. Se fosse o dono da empresa, fale a verdade. Se fosse a moça da limpeza, fale a verdade. Se fosse o cliente, fale a verdade. Eu nunca pedi para que eles mentissem, mas também falasse a verdade num formato persuasivo, não trazendo algo que iria dificultar a situação, mas queria facilitar. Então, eu modelava a narrativa da verdade para que essa verdade fosse algo bom e não algo ruim, tá? Então, é um valor que eu tinha, que é o quê? Sempre agir com a verdade. Não importa o que você fez, não importa as coisas que você falou, sempre agir com a verdade com a equipe.
E as pessoas que eu descobria que não falavam a verdade, o que eu fazia? Punia, né? Mandava embora, advertências, suspensão, para mostrar para a equipe que não era brincadeira. Aquele valor, a gente chama de valor de ouro, né? Era o valor de ouro, era fale a verdade. Se você não quer trabalhar nessa empresa, fale a verdade. Se você não está gostando do trabalho, fale a verdade. Tá? Que era uma regra de ouro da equipe. Liderança inspiradora e motivacional. Reconhecimento e valorização. Então, todo o ser humano, ele gosta de ser reconhecido. Todo o ser humano, ele gosta de ser valorizado. E existem várias formas de fazer isso, tá? A maioria pensa na forma mais fácil, que é o quê? Salário. A maioria pensa na forma mais fácil, que é benefícios, né? Mas muitas pessoas, muitos colaboradores, muitas pessoas da equipe não ficam satisfeitos somente com o salário, não ficam satisfeitos somente com subir de cargo, não ficam satisfeitos somente em ser promovido, mas eles gostam de ser valorizado verbalmente, ser valorizado perante a equipe, ser valorizado e reconhecido quando faz algo diferente e que é bom. Então, o reconhecimento e valorização é você entender como que aquela pessoa se sente valorizado também, tá? Às vezes você acha que dar um presente ou dar uma folga ou aumentar o salário, aquela pessoa vai se sentir valorizada e reconhecida, mas na verdade ela esperaria e gostaria de receber outros gestos de valorização, tá? Então é muito importante você estudar a sua equipe para entender que cada pessoa gosta de receber como valorização e reconhecimento. De desenvolvimento pessoal e profissional. Recentemente eu ouvi uma frase que é: o líder que não se desenvolve, ele também gera pessoas lideradas que não se desenvolvem. Então, um líder que não quer sempre o resultado, que não quer sempre o sucesso, é essa cultura que ele vai passar. Então, qual que é o líder ideal? Uma pessoa que está sempre buscando ser melhor do que foi ontem e pior do que vai ser amanhã, tá? É um líder que nunca está saciado, né? Ele sempre vai querer mais, sempre vai ter resultado, sempre vai ser uma pessoa de alta performance, porque as pessoas gostam de estar ao lado de líderes que são bem-sucedidos, de líderes que gostam de alta performance, de líderes que cobram, de líderes que protegem, de líderes que sabem lidar com as pessoas, mas que também têm resultados, tá? Não adianta ser aquele líder compreensivo, aquele líder flexível, se as pessoas estão vendo que você não tem resultado, os seus liderados vão te abandonando aos poucos, tá bom? Cultura de colaboração e apoio mútuo. Então é algo que eu gosto muito, que é quando você transforma a sua equipe em uma equipe de sinergia, né? Onde todo mundo tem funções específicas, onde todo mundo tem funções bastante seccionadas, onde todo mundo tem as suas responsabilidades, onde todo mundo tem as suas metas, mas que também saiba que toda engrenagem tem os seus dentes, né? Toda engrenagem tem as suas peças que não podem sair do lugar. Então, trabalhar em equipe é isso. É você pegar várias pessoas e fazer essas várias pessoas, esses vários profissionais, extrair o máximo de talento possível e dessa extração de talento você fazer a roda da engrenagem girar melhor, mais fácil e mais rápido, né? Eu lembro dessa cultura colaboração mútua quando eu vi um vídeo de dois nadadores. O primeiro nadador, ele era um nadador experiente, ele era um nadador, nadava devagar, compassado, e que estava na frente. O segundo nadador era uma pessoa extremamente inexperiente e que nadava sem processo, sem confiança, nadava quase afogando. Estava nadando? Estava, mas estava perdendo o game, tá? Então, a cultura é essa, é você
Lembra de tomar a decisão certa na hora certa? É você também saber analisar quem são as pessoas que estão te empurrando e quem está te puxando. Entender que aquelas pessoas que estão te puxando talvez não sejam, sejam boas para sua equipe. Talvez ela não esteja alocada no lugar correto. Beleza? Liderança inspiradora e motivacional. Liderar com inspiração e motivação energiza a equipe, impulsionando o desempenho e criando um ambiente produtivo para grandes conquistas. Então, as pessoas, os seres humanos, né, no modo geral, eles se sentem realizados quando conquistam alguma coisa, quando conquistam algum resultado. Né? Imagina assim, você tem lá um homem que está querendo conquistar uma mulher e ele consegue. Ele vai lá e conquista aquela mulher. Então ele vai ficar satisfeito em conquistar aquela mulher. Ou ele quer conquistar um carro, uma casa, uma viagem, uma moto. E ele conquista, ele fica satisfeito com aquela conquista. E ele vai querer ir para a próxima conquista. Então, todos os seres humanos, toda pessoa da sua equipe, ele tem esse anseio de conquistar algo. E a função de quem? Do líder, de dar essa visão, de dar esse direcionamento para o liderado. Então, é a função do líder fazer a narrativa correta, né, para que seja persuasivo, a narrativa correta para que a pessoa seja inserida naquele ambiente, a narrativa correta para que aquela pessoa goste do projeto e se sinta parte do projeto, se sinta parte da equipe, tá? É aquilo que eu falei da tribo, né? A pessoa se sentir parte da tribo, a pessoa se sentir parte de algo maior, né? Eu lembro uma vez no Carrefour tinha uma pessoa lá que eu me lembrava que desde a época dos 11, 10 anos que minha mãe me levava para fazer compra, essa pessoa estava lá. E eu perguntei pro caixa, né? Era um homem. Perguntei, olha, quanto tempo você está aqui no Carrefour? Ele falou, 15 anos. Eu falei, 15 anos? 15 anos como caixa? Ele falou assim, 15 anos como caixa. E eu falei, mas por que você está 15 anos na mesma empresa, na mesma função? Ele falou, porque eu sinto que eu pertenço a alguma coisa aqui nesse lugar. Então eu falei que essa é a sacada do líder, né? Essa é a sacada da empresa. É fazer com que o liderado, é fazer com que a pessoa, é fazer com que o profissional se sinta parte de algo. Sinta parte de algo talvez maior do que ele. Ou se sinta parte de algo que fora da empresa ele não tem. Tá bom? Essa é a principal função do líder. Fazer com que o liderado, fazer com que a equipe sinta-se em algo maior do que ele. Em algo que ele vai conquistar e vai ser prazeroso essa conquista. Tá bom? Na próxima aula, então, a gente vai falar sobre desenvolvimento de equipe e delegação. É uma parte que eu gosto muito, que é desenvolver equipes. Você criar pessoas de alta performance, criar pessoas que vão gerar resultado e elas realmente trazer esse resultado para a empresa. Você pegar, por exemplo, um assistente, transformar esse assistente em um analista, depois desse analista ter um supervisor, depois ele vai para coordenador. É muito gratificante, né, você pegar uma pessoa que era auxiliar e transformar ela em um líder. Pegar uma pessoa que era um auxiliar e transformar ela em um assistente, um analista. É muito gratificante como líder promover. Eu falo muito que eu não gosto de demitir, eu gosto de contratar e desenvolver e promover. Demitir é a parte mais difícil do líder, né? Porque a demissão ou você contratou a pessoa errada, ou você não motivou aquele liderado, aquele profissional da forma certa, ou você errou no cargo para aquela pessoa, né? Então, a demissão, na verdade, reflete o líder. Ele reflete quase que inteiramente o líder, como que é o líder. Por isso que na aula de departamento pessoal, a gente tem uma aula de absenteísmo, onde vai diagnosticar quais são as áreas que você tem mais demissão e entender se aquele líder está precisando de ajuda, entender se aquele líder, em alguma determinada sessão, está precisando de uma ajuda ou se aquele líder também não funciona
para determinadas funções dentro da empresa. Beleza? Então dá uma passadinha lá nesse curso de departamento pessoal, nesse módulo de departamento pessoal, que você vai entender o porquê do absenteísmo. Você vai pegar isso que a gente está falando aqui da liderança, entender que o absenteísmo, você vai usar ele como dado para identificar um problema, para criar vários planos de ação e solucionar um problemão da sua empresa, um problemão da sua equipe. Tá bom? Então até a próxima aula. Na próxima aula de desenvolvimento de equipe e delegação. Valeu, pessoal.